Deus. Amém. Pode se assentar. Graça e paz, queridos. Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de podermos estarmos juntos mais uma vez, louvando aquele que é digno de toda honra, toda glória, né, todo louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nessa nova forma de ser igreja. E nós estamos felizes ainda por ter uma oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor com você. E estou feliz de estar aqui. E eu creio que nesta noite Deus tem algo tremendo para nosso coração. Eu creio que nesta noite, queridos, Deus tem uma palavra para você. Você não veio por acaso aqui. Você veio aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. Você veio aqui porque Deus tem algo direcionado para a sua vida nesta noite. Eu creio nisso. E o tema dessa ministração é: não pare até ter terminado. Com máscara e tudo, repita comigo assim: não pare até terminado. Esse é o tema da ministração dessa noite, que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias. Muitas coisas têm acontecido e eu ainda brinquei ali com Paulo no início. Falei: Paulo, acho que essa ministração vai ter duas partes. Hoje você só a primeira parte aqui, não sei como é que vai chegar, vai ser até o final disso aí, né? Mas eu creio em algo tremendo de Deus. Eu quero ler dois textos da palavra de Deus com você. Isaías capítulo 43, versículo 19. E depois 2 Reis do capítulo 13, do 14 ao 20. Então Isaías 43, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser, acho que o João vai jogar aí para você acompanhar, né? Conosco, está escrito assim, Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Uau! Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Não, querido, você não entendeu. Eu vou ler de novo aí para você prestar atenção. Leia e acompanha comigo aí. Olha só a palavra de Deus para você nessa noite. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ermo quer dizer um lugar deserto, descampado, solitário, sem habitantes nenhum. E 2 Reis capítulo 13, do 14 ao 20. Estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. 2 Reis capítulo 13, do 14 ao 20. Diz assim. Querido, não tem como ler Isaías 43, 19 e não ler 2 Reis 13, 14 ao 20. Para mim um texto completa o outro. Então tem que ler 2 Reis 13, 14 ao 20 aí, para acompanhar Isaías 43, 19, que diz assim. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegou o arco nas suas mãos e disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abre a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Vamos orar mais uma vez. Sentado como você está, feche teus olhos. Santo Espírito, nós queremos que o Senhor está aqui. E eu creio, Senhor, que esta palavra é uma palavra profética para esses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, Deus, nós queremos estar com o coração aberto e sensíveis à direção do Senhor, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Uma das coisas que esse texto nos transmite para esse tempo que nós estamos vivendo, para mim, é uma palavra profética.
que é o tema dessa ministração. Não pare até ter terminado. Não pare até terminado. Quando nós refletimos sobre esse texto da história do profeta Eliseu, esse é um daqueles momentos obscuros que nós poderíamos deixar passar aí na leitura da Bíblia. No entanto, para mim é profético para os dias que nós estamos vivendo. E ela é também, eu estou convencido, uma janela para a maneira como Deus opera no mundo. E como nós, seres humanos, abrimos para o seu futuro ser maior sobre nós, ou podemos garantir que o nosso futuro seja muito menor do que aquilo que Ele pretende para nós. Nessa história aqui, Jeoás é o rei de Israel. Quando os reinos de Israel e Judá, eles estão divididos, estão guerreando entre si, essa situação acontece nesse tempo. O seu reino está sendo ameaçado sobre os exércitos de Amazias, rei de Judá. Agora a grande vantagem de Jeoás, que é o rei aqui, a grande vantagem que ele tem é que ele tem o fato de que o profeta Eliseu está com eles. Mas agora, segundo o texto que nós lemos aí, Eliseu está sofrendo de uma enfermidade que culminará na sua morte. Jeoás vai, chora sobre ele, chora sobre o profeta. E eu creio que nem é tanto por causa da tristeza da perca do profeta, mas devido ao medo da perda do profeta, da proteção do profeta. Jeoás chama por Eliseu, que foi um símbolo da força, do poder de Deus. Mas agora, claramente, Eliseu está no final de sua vida. E Eliseu dá umas instruções aqui, um tanto inusitadas, a gente começa a ver. E olha só a instrução no texto que nós lemos aí de 2 Reis 13, de 14 ao 20. Então ele disse a Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e a flecha. E disse ao rei de Israel: retesa o arco. O que quer dizer? Estica ele, prepara o arco aí. E o rei Jeoás fez isso. Então, na hora que ele estica o arco, Eliseu põe as mãos sobre as mãos do rei. Interessante, e disse assim: abre a janela aí para o oriente. E ele abriu, né? E disse mais, Eliseu para ele: se atira agora. E ele atirou essa flecha. E Eliseu falou assim: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Aí disse mais ainda, aí o texto fica interessante: toma mais flechas aí. E ele as tomou. Elas tomou de onde? Ele tinha um alforje, uma bolsa em que colocava as flechas. Tomou e disse o rei de Israel: atira agora na terra. Que interessante, mudou a orientação, atira agora na terra. E o rei Jeoás vai e fere a terra 3 vezes, como diz o texto, e cessou. Ele parou. E o texto fala assim: muito se indignou o homem de Deus contra ele, disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra, então você feririas os sírios até os consumir. Porém agora, somente 3 vezes consumirás os sírios. Logo depois de dizer isso, a história conta: morreu Eliseu e o sepultaram. Porque muito do que acontece aqui, se a gente ler, não tem sentido nenhum para a nossa mente moderna de hoje. Eu fico lendo esse texto, mas não tem sentido nenhum para o nosso entendimento hoje. Como um futuro de um rei poderia ser afetado por ele atirar flechas 3 vezes, 5 ou 6 vezes no chão? Como que o futuro dele podia ser afetado? Por que Eliseu não explicou antes para ele? Por que você não explicou antes? Por que não explicou antes de responsabilizá-lo pelas consequências do seu ato? Por que não explicou antes, pastor? Como o rei ia saber que o número 6 seria um número mágico ali, não sei, e que 3 vezes deixariam a desejar? Até aquele instante, o rei fez tudo o que Eliseu instruiu para fazer. Mas quando Eliseu falou para ele ferir o chão com flechas, o profeta deixa as instruções em aberto. É interessante isso.
E não é algo insignificante do texto dizer assim: o homem de Deus se indignou muito contra ele. É claro que nesse texto está acontecendo muito mais coisas que nossos olhos conseguem ver e contemplar aqui. E esse não era um erro pequeno. Quero que você entenda isso, não era um erro pequeno. A gente olhando, passando assim, acha que o Eliseu era severo. Não. O rei começou com uma promessa de uma vitória completa. Ele atirou a flecha, uma vitória completa. E depois acabou recebendo muito menos. Por isso o tema dessa ministração aqui é uma palavra profética para nós nessa noite. Não pare até ter terminado. E tudo o que acontece aqui está centralizado no redor de uma decisão. Ele ferir o chão por 3 vezes e depois parou. Tudo ocorre em torno disso. Colocando isso de outro modo, ele desistiu de ferir a terra. Ele desistiu. Ele achou que 3 vezes estava bom, mas não foi isso que o profeta falou. O profeta não mandou quantas vezes? Era para ferir até ele não aguentar mais, até acabar as flechas. E ele desistiu. Desistiu. A Bíblia não diz por que o rei desistiu. Não. Talvez estivesse cansado já. Talvez estivesse usando uma máscara, né? Fica sem ar aí, estava cansado. Talvez o rei se sentisse ridículo. Eu feri na terra? O que é isso? O profeta me mandou fazer isso, mas que coisa sem sentido aí. Talvez ele se achava que aquelas pessoas em volta ali estão tudo abaixo de mim, eu sou o rei. O que ele pensa que ele é? Talvez achasse que aquilo era uma futilidade, que era uma besteira. Obedecer uma ordem sem compreensão, porque um profeta falou. Era isso. Mas está claro. Para Eliseu estava muito claro isso. O fato do rei ter parado de atirar as flechas estava ligado à sua determinação de receber tudo que Deus tinha para ele. Você começou a entender que eu estou pregando para você nessa noite aqui? Amém ou não? Para Eliseu estava muito claro isso. O fato do rei ter parado e desistido de atirar flechas estava ligado à determinação que ele tinha de receber toda a medida que Deus tinha para ele. Ele desistiu e a vitória foi perdida. Meu Deus, eu sei que estou falando com pessoas aqui nesta noite, pessoas que estão em casa. Ele desistiu e a vitória foi perdida. Ele simplesmente não queria aquilo com força, com desejo suficiente. Estava fazendo por fazer, mas não estava aquele desejo de conseguir. E eu me pergunto, quantas vitórias são perdidas mesmo antes da batalha começar? Quantas vitórias são perdidas antes sequer da batalha começar? E eu me pergunto, quanto bem a mais Deus deseja que nós introduzamos no mundo? Quantas coisas que Deus quer que usar nas nossas vidas, mas tem sido frustrado pela nossa própria, eu vou dizer assim, falta de ambição de conquistar algo para o reino de Deus. Quanta coisa. E eu pergunto na minha história de vida, para mim mesmo, para a minha vida, quantas vezes em minha própria vida eu pensei ter falhado, mas na verdade a única coisa que aconteceu foi que eu desisti. Eu parei antes do tempo. Quantas coisas. O que há em nós que nos faz parar antes de termos terminado alguma coisa? O que acontece conosco? O que há em nós que faz com que nós confundamos desistência com fracasso? E nós confundimos isso, desistência com fracasso. E são coisas distintas. O que faz que nós nos contentemos com tão pouco, com um Deus tão grande, mas nós nos contentemos com tão pouco? E eu vejo muito de mim nisso. Eu posso ver quantas vezes que eu orei pouco demais, estudei pouco demais, tive expectativas pequenas demais, fiz pouco demais. Quem sabe você se tornou o tipo de pessoa que está sempre
à procura do mínimo que pode fazer, tentando fazer só aquilo que é exigido. E quando eu escrevi isso, eu lembro quando eu estudava, eu só estudava para passar. Sei que ninguém faz isso aqui, só eu fiz. Só estudava qual que era a média, essa eu tinha que tirar a média. Eu podia ter estudado muito mais, eu podia ter passado com nota muito maior. Mas talvez você tornou-se o tipo de uma pessoa que está procurando apenas fazer o mínimo, tentando fazer apenas o que é exigido para você. Ou você é o tipo de pessoa que desistiu não apenas da vida, mas de você mesmo. Quando você chegar no final da sua vida, será que você vai poder dizer assim: eu dei tudo que eu tinha? Eu dei tudo que eu tinha? Ou você vai ter uma sensação oca por dentro da sua alma, que você desistiu de muitas coisas cedo demais, que teve expectativas pequenas demais. Vou usar um termo assim: não atirou a última flecha. Já que nós estamos falando de flecha aqui, talvez você não atirou a última flecha. Eu creio que muitos de nós, eu creio que o Espírito Santo está falando com você nesta noite aqui. Ouvimos dizer Deus falando assim: pega as suas flechas e atire. Mas assim como o rei, nunca ouvimos uma palavra assim: pare de ferir o chão. Uau! Será que você está me entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? A ordem existiu para você ferir o chão, não era para parar. Muitas ordens que Deus nos deu, nós paramos. Quantas coisas Deus falou para você fazer, você começou a fazer e parou. Não pare até ter terminado. Simplesmente paramos antes de terminar. Paramos antes de Deus terminar. E há uma postura com relação à vida daqueles que terminam suas vidas com suas aljavas, aquele que leva a flecha cheia de potencial não acessado, né? Quanta gente termina a sua vida com a sua aljava cheia de potencial não aproveitada. E tem aqueles que morrem com a sua aljava vazia. E eu já falei isso para a pastora Conceição: eu quero morrer vazio, eu quero dar tudo de mim. Mas a maioria de nós morre com as aljavas cheias. Cheias. Querido, as flechas não foram feitas para decoração. Estou pregando de maneira figurada aqui, entenda isso. As flechas foram feitas para a batalha. Você está aí, amém? Não, levanta a mão para eu saber que você está aqui. Você está me entendendo o que eu estou pregando essa noite? A questão que cada um de nós tem que responder é essa: eu sou o tipo de pessoa que atira 3 vezes e para? Ou sou o tipo de pessoa que quando recebo ordem para atirar, quando recebo ordem para tirar as minhas flechas, eu continuo atirando até acabar as flechas? Que tipo de pessoa que eu sou? Porque o profeta não mandou parar. Por isso que o profeta ficou indignado. A ordem: atira as flechas no chão. Ele atirou 3 vezes e parou. E o profeta ficou indignado: se eu tivesse ferido 5 ou 6 vezes, você teria a vitória completa. Mas você parou, nunca vai parar a batalha na sua vida. É curioso que Eliseu tenha feito primeiro, o rei, atirar a primeira flecha pela janela. Primeiro, olha só que interessante, retesa o arco aí, atira a primeira flecha pela janela, e o resto que sobra para golpear o chão. Que talvez a gente nunca vai entender a implicação, por que ele fez desse modo. Talvez a flecha que ele atirou pela janela, fiquei pensando sobre isso, fosse um símbolo que Deus levaria a vitória dele muito além do que ele poderia chegar, muito além da mão do rei. É assim que nós devemos esperar que uma flecha ela seja usada. A ordem estranha foi pegar a flecha e golpear o chão, em vez de atirar. Isso parece sugerir para mim assim, que Deus estava falando para ele assim: ó, eu vou colocar nas tuas mãos algo para você fazer, e eu vou capacitar você a fazer isso, e eu vou dar vitória em cima daquilo que você faz. Amém? Quantas coisas Deus está colocando na nossa mão para nós fazermos. Aquilo que
Primeiro ele nos mostra onde nós podemos ir, além da nossa capacidade humana, mas existe a nossa capacidade humana. É assim que nós devemos esperar que uma flecha seja usada. E esse é o propósito. Para mim é um paradoxo, é uma falta de lógica, não tem lógica, de como Deus opera em nossas vidas. Deus permite uma situação dessa que nós estamos aqui, espaçamento na igreja, muitos com medo de vir, mas nós precisamos atirar a flecha e reconhecer que há coisas fora do nosso controle, há coisas muito fora do nosso controle, e nós precisamos golpear o chão e assumir a responsabilidade daquilo que está no nosso controle. Existem coisas que estão só no controle de Deus, mas tem coisas que estão no nosso controle. Nós devemos então atirar e golpear. Estão percebendo o que o profeta falou? Mas o que nós não devemos fazer é parar. Não existe essa hora de parar. Não existiu isso. E a maioria de nós vive suas vidas como se as flechas fossem valiosas demais para atirar. Meu conhecimento é grande demais para compartilhar com alguém. O meu tempo é pouco demais para chamar alguém para a igreja, para resgatar alguém para a célula. A maioria de nós vive como se as flechas fossem valiosas demais para tirá-las. As flechas, pastor, na aljava é mais bonita. Nós podemos dedicar um tempo extra para as flechas aqui. Eu tiro uma por uma, passo um paninho, tiro o fungo, ajeito as penas, troco ela aí. Eu dedico um tempo extra para organizar a flecha. Eu garanto que ela esteja em perfeita condição, mas não uso. E é interessante, tem uns canal lá no Sky que eu gosto de assistir umas coisas de história lá, que eu amo sobre flechas em comparação com outras armas antigas. É que embora você use uma espada, né? Tem umas espadas bonitas, que parece aqueles filmes lá, né? Agora a espada nunca sai da sua mão. Um lutador sem espada, ele está morto. A espada nunca foge da tua mão. Mas a flecha só tem valor se você lançar ela. A flecha não é para ficar na sua mão. Levanta a sua mão para o alto e fala assim, repita comigo, a flecha não é para ficar na minha mão. A flecha vai viajar até onde você mesmo não foi. A espada não está na tua mão, mas a flecha vai em lugar que você mesmo não foi. A flecha vai aumentar o teu âmbito de impacto, querido. Mas a flecha só cumpre o seu propósito quando é lançada para voar. Nós não podemos morrer com as nossas aljavas cheias. Na verdade, a maior aspiração nossa é devia morrer com a aljava vazia. Lancei todas elas. Mas que jamais nós podemos nos contentar com a mentalidade de deixar as coisas para fazer depois. Tem uma palavra de Deus para você. Não pare até ter terminado. Não pare até ter terminado. Não pare até ter terminado. Em nome de Jesus, amém? Eu li uma história. Eu gosto de ler tanta coisa. Meu negócio é ler. Quarentena, nem sei quantos livros que eu já li. Vou lendo. Eu li a história sobre um surfista. Tem uns aqui na igreja que me ensinam a surfar, até agora não ensinaram nada. Eu li a história sobre um surfista, o nome dele é Mike Fanning. Talvez você até viu sobre ele na TV, depois eu vou contar a história dele, que talvez você até viu. Ele é apelidado de Relâmpago Branco. É um surfista profissional australiano. Fanning venceu os torneios mundiais ASP, eu nem sei o que é isso, ASP. 2007, 2009, 2013. Ele parecia ter o surf no sangue do seu destino, assim, né? Mas eu até anotei a data aqui, em 19 de julho de 2015, quando ele estava competindo na África do Sul. As pessoas que estavam de fora, assim, os espectadores ficaram horrorizados na sua luta, nas ondas lá, não sei se você viu isso na TV, eu quero que muitos viram, de se esquivar de um tubarão. Alguém viu isso na TV, não? Já veio o surfista, desapareceu o surfista, né? Uma coisa incrível. Os espectadores vendo ele com a prancha, o tubarão mordeu a corda. Chegou a pegar a corda, rasgou a corda da sua prancha. E inacreditavelmente ele escapou sem ferimentos.
mas estava bastante abalado. Eu pensava se é maneira que o universo me dizer que eu não sou mais desejado no oceano, sei lá, né? Mas a reação de Fanning me dá uma percepção de tipo de pessoa que não para antes de ter terminado. O nível de pessoas que atinge o máximo da busca que escolheu. Ele disse assim, a frase que ele me disse impactou, que eu escrevi: o surf me fez passar pelos momentos mais difíceis da minha vida, de modo que virar as costas para o surf não seria o certo. Na hora que eu li isso, o Espírito Santo me pegou. E eu quero compartilhar o que ele me falou com você. Jesus te assegurou para você passar os momentos mais difíceis da sua vida. No entanto, você desiste dele. Esse rapaz aqui, o Fanning, para mim ele estava dizendo a mesma coisa. Eu não guardo flechas na minha aljava. Eu não paro. Eu não vou desistir. Olha o que ele falou: o surf me garantiu passar pelos momentos mais difíceis da minha vida. E eu não vou parar, não vou desistir dele por causa disso. Querido, Jesus já garantiu que nós passamos. Quantos momentos difíceis você já passou? Quantas crises você já passou? Mas nós desistimos dele. Isso pode até nos fazer pensar: será que a gente está evitando as águas infestadas de tubarões da nossa própria vida? Será que a gente se conforma na beira do mar? Querido, você não precisa ser um surfista para encarar um dilema desafiador e enfrentar os seus maiores medos. Costuma-se brincar que existem duas maneiras terríveis de morrer: o afogamento ou ser devorado vivo. Eu estava lendo sobre os heróis da fé algum tempo atrás, esses que morreram no Coliseu. As duas maneiras terríveis de morrer, que falam assim, afogamento e ser devorado vivo. Talvez por isso que eu não vou surfar. Na dúvida. Mas eu aprendi isso ao longo da vida. Há muitas formas de se afogar e há muitos modos de ser comido vivo. E nós podemos passar a ter tanto medo da morte a ponto de nunca vivermos. A ter tanto medo do fracasso a ponto da gente nunca se arriscar. A ter tanto medo da dor a ponto de nunca descobrir que a gente é forte. A ter tanto medo de compartilhar Jesus que você nunca descobriu que Deus pode usar você. Amém? Você está me entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Simplesmente, o desejo desse rapaz do Fanning de surfar a onda ali, era maior que o seu medo de tubarão. E embora a África do Sul seja conhecida pelas suas águas infestadas de tubarões, eu posso dizer para você que a vida não é diferente em outro lugar. Quando nos contentamos com menos, quando nós nos contentamos com a segurança da margem, quando decidimos nunca nos contentarmos, nós podemos igualmente reconhecer que os tubarões estão vindo aí. Não pare até ter terminado. Amém? Levante sua mão, repita comigo assim: eu não vou parar até ter terminado. Uma vez eu sofri um acidente de ônibus, já compartilhei algumas vezes aqui. Eu estava voltando de uma viagem. Estava voltando de uma viagem de ônibus, houve uma colisão com outro ônibus. No momento da colisão, eu fiquei em pé ali. No momento da colisão, rapidamente tinha pessoas perto, e foi perto de um estabelecimento na rodovia. 11 corpos assim, eu separei, ajudei. Uns até degolados, sem a cabeça, teve a polícia rodoviária procurar a cabeça depois. 11 corpos na hora. E mais muitos que foram para o hospital e não sobreviveram. E passados uns 15 dias, aí eu machuquei muito as pernas, levei uma pancada na cabeça, minha cabeça dura, não rachou, só ficou inchado assim. Fiquei uns 3 dias sem ver nada, literalmente falando, sem ver nada. E eu tive que enfrentar um dilema: volto a viajar
ou abandono. Nunca mais viajo. Aquele surfista não deixou de surfar. E eu não deixei de viajar. Você não pode permitir que o medo te paralise você de fazer as coisas para Jesus. Você não pode permitir que uma situação como essa te impeça você de ser aquilo que Deus planejou que você fosse. Esses dias atrás, em um Tadel, eu ministrei sobre medo versus fé. Está lá no canal do YouTube. Entra lá, veja de novo. Compartilhe. Eu gostaria de dizer para você que nunca senti as garras do medo quando eu estava dentro de um ônibus, em outras tantas viagens. E há ocasiões que eu pensava assim: será que vai ser a última vez que eu vejo minha esposa linda? Eu tinha que encarar o ônibus de novo. Será que eu vou sofrer outro acidente? E se eu sofrer outro acidente, será que eu vou sobreviver nesse? Que foi um milagre eu sobreviver no outro primeiro. Você acha que no medo eu não tomava conta? Mas eu tinha que decidir. Eu vou deixar o medo me parar ou não? A flecha que você guarda na sua aljava, como Jeoás guardou, não é a respeito do que você pode ou poderia fazer. É sobre o que você precisa fazer. E isso são coisas diferentes. Quando eu estou no ônibus, não está mais nas minhas mãos se o ônibus está ultrapassando outro veículo ou não. Não está mais no meu controle se o motorista está ultrapassando a velocidade ou não. O que está nas minhas mãos é entrar no ônibus ou não. Amém? Você está me entendendo? Você está aí? Você está aí, não? Amém, que bom que você está aí. Você pensou num dia uma conversa com Deus e Ele me perguntar assim: Paulo, por que você se contentou com tão pouco? Tinha tantas flechas na aljava. Uau! Essa pergunta Deus está fazendo para você nessa noite. Por que você está se contentando com tão pouco? Tem tantas flechas na tua aljava. Embora o profeta Eliseu fosse um agente de mudança, o futuro foi colocado literalmente nas mãos do próprio rei Jeoás, pelo próprio Deus. O desejo de Deus era dar ao rei uma vitória completa, mas em vez disso, ele se contentou com uma vida em batalhas intermináveis. Então não é coincidência que a Bíblia diga: então o homem de Deus muito se indignou contra ele e disse: 5 ou 6 vezes eu deveria ter ferido a terra. Você pode se esforçar no máximo, pode, querido, mas você não vai encontrar nenhuma história na Bíblia aqui de Gênesis, Apocalipse, nenhuma, em que Deus ficou zangado com alguém porque ele teve fé demais. Pode procurar. Não vai ter uma história que Deus ficou zangado com a pessoa que teve fé demais. A verdade é que nós ficamos repetindo os mesmos erros, vez após vez. Deus coloca o arco e flecha nas nossas mãos e nos diz: atire e golpeie. E em vez de nós atingirmos os limites do que Deus pode fazer no meio das nossas vidas e por meio delas, podemos presumir que é a intenção de Deus para nós mesmos, e assim a gente se contenta que nós podemos fazer o que Deus pretendia fazer. A realidade é que todos nós nos acomodamos em algumas áreas da nossa vida. A flecha na aljava não é um chamado para nunca se acomodar em alguma área da sua vida. A flecha para mim na aljava é um chamado para você nunca se acomodar daquilo que Deus pretende fazer através da sua vida. Você precisa saber o que importa na verdade. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber a que você deve dedicar a sua vida. Será que essa situação que nós estamos vivendo hoje não serviu para despertar você? Será que essa situação que o mundo está vivendo não serviu para despertar uma geração de cristãos? Pois no fim,
A única coisa onde você nunca deve se contentar com menos é o chamado de Deus para a sua vida. E a grande tragédia que eu tenho testemunhado, vez após vez, é que continuamos subestimando o quanto Deus quer fazer em nós e por intermédio de nós. Você deveria ficar chocado com o fato de que Deus queria dar ao rei Joás uma vitória completa. E tudo que ele precisava fazer era tirar uma flecha 5 ou 6 vezes, até ser instruído a parar. Até ser instruído a parar. Ele não podia parar antes de ter terminado. Talvez tudo que Deus estivesse procurando fosse alguém que não desistisse. Talvez tudo que Deus precise ainda num tempo que nós estamos vivendo de pandemia é alguém, um povo que se recuse a desistir. Será possível que Deus esteja esperando para fazer mais do que nós podemos pensar ou imaginar, como diz Efésios 3:20? Porque Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Talvez Deus esteja procurando pessoas com uma crise como essa no mundo todo. Esteja procurando pessoas na terra que se recusem a se acomodar. Não se acomode de ter ferido a terra 3 vezes só. Não se acomode de ter falado do meu nome para algumas pessoas só e parado. A ordem é: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não mandou você parar. Existe uma ordem para ter parado aqui? Então por que eu me contento com tão pouco? Porque eu me contento de chamar uma pessoa, a pessoa não veio, já fica tranquilo. Talvez seja na hora de você pegar o seu arco, segurar as suas flechas e começar a atirar. Afinal, querido, qual o sentido de você ficar poupando flecha? Você concorda comigo, não? Ficar poupando flecha por quê? Você não pode levá-las, porque depois do último suspiro você não vai levar nada. Você tem uma vida toda para usar tudo que Deus te confiou para você. Existe algo que só você tem. Quando você foi criado, Deus deu um potencial para cada um. Eu não tenho aquilo que você tem. E você não tem o que a pessoa do teu lado tem. Mas nós juntos temos algo poderoso nas mãos daquele que nos criou. Mas nós podemos gastá-la atirando e golpeando, ou ficar guardando na aljava. Você tem uma vida toda para usar tudo que lhe foi confiado, de modo que não adianta deixar nada para depois. Não pare até ter terminado. As pessoas estão aí, perdidas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. O que você tem feito? Guardando as flechas? Você está guardando as flechas? Se você estiver guardando as flechas, querido, infelizmente você poderia ter uma vitória completa, mas a acomodação está fazendo você perder batalhas constantes. Por isso que o homem de Deus se irou. Você poderia ter feito isso, mas muitas vezes nós não compreendemos bem as ordens que o Senhor nos dá. Querido, a promessa de Deus não parou por causa dessa pandemia. Posso ouvir pelo menos um amém, querido? Deus não mudou o seu poder por causa dessa pandemia. Será que Deus não está permitindo que tudo isso aconteça para você ver, descobrir quem você é? Será que você não está percebendo que você tem muitas flechas da sua aljava? E você está guardando por quê? Quantas pessoas que ainda não conhecem o Senhor? Nós já falamos aqui, o testemunho acho que foi no Tadel. O número de separação na pandemia está sendo assustador, o número de divórcio. E nós sabemos qual é a esperança. Nós temos uma palavra de vida.
mas nós guardamos na nossa aljava. Quantos de nós vamos em todos quanto é lugares aí, mas não vou na célula com medo, não vem na igreja com medo, mas anda na cidade inteira? Será que o vírus só pega na igreja? Não estou dizendo para você ser negligente, nós temos que nos cuidar. Guardando flecha na aljava. Na verdade, o rei se acomodou. Ele feriu 3 vezes, fez a parte dele, mas podia ter muito mais. Ei, tem uma palavra de Deus para você. Deus tem muito mais, depende de você. O que você vai fazer com as flechas que Deus colocou na tua aljava? Abaixe sua cabeça, feche teus olhos, que eu quero orar por você, quero orar por sua vida. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Eu te agradeço, Deus, por aquilo que o Senhor realizou neste lugar, para as pessoas que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja tocando em cada vida nessa casa, onde estiver chegando esta palavra, que haja vida, haja esperança, haja alegria sendo restaurada. Meu Deus, cada vida aqui representada, cada família aqui representada. Pai, eu quero pedir nesta hora que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre ela permaneça, em nome de Jesus. Amém. Receba um abraço, Deus te abençoe. Sai devagar, sem aglomeração.